Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar de tecnologia, ou melhor, dos perigos que envolvem o ambiente virtual. Em pauta, a lei do stalking, que foi aprovada pelo Senado, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e entrou em vigor no início deste mês de abril. Para falar desse tema, eu recebo hoje, de forma virtual, o delegado Emerson Venditti, especialista em cybercrimes, e também recebemos aqui o professor José Ricardo Kreutz, psicólogo social, mestre e doutor em educação. Eu começo pelo delegado Emerson. Olá, delegado, tudo bem? Eu gostaria primeiro de saber o que significa o termo stalking e como ele aparece nesse ambiente virtual. Olá, muito obrigado pelo convite, uma saudação a todos que nos acompanham neste momento. Certamente uma inovação legislativa significativa em termos de Brasil, uma discussão que vem de pelo menos 10 anos no Congresso Nacional, sobre essa ótica, claro que leva um nome, né, de origem americana, de origem da língua inglesa, mas que no sentido do português significa perseguição. A gente está num período virtual, né, de virtualização cada vez maior, e a lógica de perseguição remota ou do stalkeamento, como é o termo, né, que se tem no contexto das mídias digitais, tem se intensificado. E por isso a inovação legislativa de caráter penal, ela tende a se mostrar não só simbólica, mas também efetiva para abarcar essas situações onde há uma motivação ou afetiva, ou funcional, ou de idolatria, né, que são os três principais aspectos relacionados a isso. A pena, embora em um primeiro momento possa parecer pequena, de até 2 anos, ela tem aí um agravamento, dependendo das circunstâncias. Muito bem. Agora, professor José Ricardo, como identificar um comportamento obsessivo, uma perseguição nesse ambiente digital, aproveitando o seu conhecimento como mestre em psicologia social? Tudo bem? Tudo bem? Olá aos telespectadores da TV Câmara. É uma honra estar fazendo parte, construindo um diálogo, né, com quem é especialista na área da segurança, né, e ao mesmo tempo com um tema que ele é muito significativo na área da psicologia também, né, porque para além de a gente identificar um comportamento individual, né, de uma obsessão, né, que são traços que, independente do meio digital ou do meio, né, físico, né, presencial, como a gente queira dizer, que agora a gente faz muito essa distinção entre o presencial e o digital, né. Então, esse traço ele existe, né, a perseguição, esse tipo de comportamento perverso, né, ele vai se adaptando ao meio, né? E eu acho que existem alguns facilitadores que o mundo digital tem lançado mão, né? A gente tem acesso a informações muito mais privilegiadas da vida íntima, da vida privada das pessoas, e isso acaba facilitando, né, quem tem esse tipo de comportamento que eu considero como um comportamento mais perverso, mais persecutório, mais obsessivo mesmo, né? Vai ser muito interessante. Agora, delegado, a nova lei, ela prevê de 6 meses a 2 anos de reclusão, podendo ser até 3 anos com alguns agravantes. Então eu lhe pergunto, gostaria de saber quais os pontos a serem analisados que podem levar essa perseguição a virar um crime e quais seriam esses agravantes para tornar a punição máxima.
Bom, nós temos aí na questão do tipo penal, é importante dizer isso, né? A lógica de que o stalking acontece quando uma pessoa ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, isso que o professor Kreutz estava falando, que não é só a lógica física, mas hoje no contexto digital muito presente a questão da violência psicológica, e se aplica também a questão lá da violência psicológica para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, no artigo 7º, inciso 2º da Lei da Maria da Penha. A outra situação é quando o agente restringir a capacidade de locomoção, seja ela também de maneira física ou até mesmo de maneira psicológica. Aquela questão que se diz, né, quando a pessoa se sente tão ameaçada com essa perseguição, por exemplo, a virtual, que ela deixa de exatamente sair de casa com medo de que alguma coisa vá acontecer. Então, ela deixa de se locomover no contexto físico, ou seja, no nosso mundo físico, em razão de alguma ameaça, de alguma perseguição do contexto virtual. Ou até mesmo quando a gente, a pessoa perseguidora, invadiu, perturbar a esfera de liberdade ou de privacidade. E aí, no contexto digital, a gente tem vários aspectos também nesse sentido. Se a gente for trabalhar a questão propriamente dos casos, né, de aumento de pena, que pode chegar no máximo a 3 anos, nós temos aí fatores que podem ser até objetivos, como, por exemplo, a questão do crime cometido contra a criança menor de 12 anos, ou seja, conceito de criança previsto lá no Estatuto da Criança e Adolescente, ou até mesmo em relação ao adolescente entre 12 e 18 anos, né, nos termos definidos, como eu referi do Estatuto da Criança e Adolescente. Os crimes que são cometidos contra idoso, também pessoa de mais de 60 anos, os crimes cometidos contra a mulher, né, pela sua condição de gênero, é importante dizer isso, pela lógica do sexo feminino, os crimes cometidos pelo concurso de 2 ou mais pessoas, ou até mesmo essa perseguição praticada com emprego de arma, que pode ser a arma de fogo, mesmo a arma de fogo sendo uma mais simbólica, também pode ser a chamada arma branca, como uma faca ou qualquer outro utensílio. Claro que isso pode ser feito através de uma perseguição física, de se mostrar uma arma, mas também de uma perseguição virtual. E embora a gente saiba, é importante, né, esclarecer isso para quem nos vê hoje, de que a perseguição virtual ela pode acontecer das mais variadas formas. E uma das mais comuns, é importante se dizer isso, quando há um relacionamento prévio e uma ação, de certa forma, de raiva, de vingança, a questão da perseguição com a criação de perfis falsos, né? E a vítima, por bloquear um ou outro perfil, chega um novo perfil justamente perseguindo, acompanhando toda a vida digital daquela pessoa. Isso acaba causando um constrangimento, uma ameaça e uma restrição da locomoção. E falando da área da psicologia social, professor, o senhor acredita que um stalker que persegue uma pessoa nas redes sociais, esse indivíduo, esse agora criminoso, ele necessariamente tem esse mesmo padrão de comportamento fora do ambiente virtual? Possivelmente sim. Possivelmente sim, e o comportamento perverso ele tem isso, assim, né, de a pessoa ela ativar algumas zonas assim que estavam talvez mais escondidas no seu funcionamento a partir desse novo estímulo que facilita, né, para que esses desejos secretos de perseguidor, né, perverso, porque a gente tem que entender assim que o perverso ele é diferente do neurótico que somos nós, né? O perverso ele sabe que está fazendo alguma coisa errada e ele vai fazer isso de forma inteligente para não ser pego.
Já o comportamento psicótico, por exemplo, que é aquela pessoa que sofre com um sofrimento, com uma crise de loucura, que a gente conhece mais, assim, ele não sabe, ele não tem juízo sobre o seu comportamento diferente, né? Já o perverso não, ele sabe, né? E ele acaba se sentindo mais à vontade ali no ambiente virtual. E eu acho que eu gostaria de fazer um destaque, assim, né, pensando o seguinte, né, nós vivemos num mundo onde o estado de atenção, o estado de vigília, ele está muito mais exacerbado. A gente tem pouco espaço para contemplação, a gente tem pouco espaço para desenvolver uma atenção mais focada. E o mundo digital, agora, no período do isolamento, ele tem inflacionado ainda mais o nosso sistema de atenção. O exemplo que eu dou disso é assim, a quantidade de abas que a gente tem aberto no computador, né? E a quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo quando está no computador. Por isso as crianças também têm tanta dificuldade em focar a atenção nas aulas virtuais, muitas vezes, pela dispersão, por essa característica multitarefa que a gente vive, certo? Agora tu imagina assim, a gente já está sobre essa pressão de um inflacionamento digital, né? E aí e já produz um sofrimento por a gente estar nesse mundo digital inflacionado, hiperatento, com um achatamento da nossa atenção profunda, do nosso foco, da nossa concentração, né? E ainda com o temor, o medo, o pavor de ser perseguido por um stalker, né? Então, a gente está realmente passando por um desafio não só de modificar e criar espaços novos para nossa forma de aprender e lidar com o mundo digital, mas também com os crimes, né? Com essas situações de grande pânico, de medo, de crimes digitais, e que tem, claro, a ver especificamente com essa temática, né, do perverso. Para mim, o stalker é um perverso digital, é um perverso que vai fazer a coisa escondida, vai para satisfazer o seu prazer, satisfazer sua tara, né, tara com muitas aspas aí, porque não se usa mais esse termo, mas assim para o telespectador entender do que se fala quando se fala desse tipo de perfil. Então, delegado, com base nessa falta de atenção no mundo digital que o professor Kreutz acaba também de relatar, o senhor acredita que esse cenário pode deixar uma possível vítima ainda mais vulnerável? E aproveito para complementar. Quais as principais entradas, os mecanismos que um stalker usa para se inserir na vida digital de uma pessoa? Bom, hoje, basicamente, se a gente pegar o contexto, né, da nossa vida cotidiana, a nossa vida, ela está basicamente, todas as informações estão no ambiente digital. É difícil encontrar um brasileiro, uma brasileira que não esteja em alguma rede social, algum mecanismo de comunicação digital, nem que seja o WhatsApp, o Telegram, que são comunicadores instantâneos, mas nós, os brasileiros, estamos utilizando isso praticamente todo dia. Isso, de certa forma, torna a nossa vida digital mais próxima de quem quer nos acompanhar. Diferente da perseguição física, em que a pessoa precisava despender seu tempo, veículo, locomoção, para fazer um acompanhamento presencial. Hoje a lógica digital permite ao criminoso, ao cyberstalker, fazer justamente uma varredura nas redes sociais, encaça a vítima, o seu alvo, e fazer uma perseguição constante. E ao ser bloqueado, a internet permite isso, a criação de novos perfis para justamente fazer o acompanhamento, a interlocução, muitas vezes, né, a interlocução que acaba gerando esse desconforto em relação às vítimas, mas a lógica é que com a questão digital há um aumento da vulnerabilidade das vítimas em relação a
esse ato psicótico. Eu estou aqui usando, professor Kreutz, um termo que eu não sei se é correto, mas eu vejo como uma psicopatia, necessariamente, não Isso sim. necessariamente com uma tara, né? Uma tara, porque o stalker pode ter uma motivação sexual, mas não necessariamente pode ter uma motivação, exige uma motivação sexual. Ele pode ter uma motivação de idolatria ou de vingança, e isso acaba tendo justamente, num sentido mais genérico, pelo menos a minha visão, como delegado de polícia de fora da área da psiquiatria, uma atuação psicótica em relação à vítima, né? Então, delegado, a gente acaba lendo, se informando, que muitas vezes o stalker ele vai chegando aos poucos na vida da pessoa e demonstrando que tem informações sobre a vida pessoal dessa pessoa. E isso causa uma pressão psicológica. Então, o senhor poderia dar algum tipo de exemplo de como o stalker exerce essa pressão psicológica na vida da vítima e se de repente é através de uma foto enviada, de uma informação que a vítima achava que ele não tinha, mas na verdade ele possui. Às vezes há relatos mais recentes, inclusive, que agora com a facilidade da transferência bancária através de Pix, existem stalkers que fazem uma pressão psicológica através do dinheiro, né? Como fica, Sim. como o senhor enxerga esse cenário? O Pix é mais uma metodologia cibernética para essa questão da perseguição, que está sendo utilizada como uma forma de manifestar essa aproximação e esse constante acompanhamento digital. O problema é quando isso sai da normalidade, né? Porque a lógica inicial do stalker, quando ele não tem uma motivação mais antiga, por assim dizer, de uma relação anterior, como é o caso da relação funcional, como é o caso da relação pessoal pré-existente, o stalker ele acaba utilizando mecanismos de aproximação que são muito característicos da era cibernética, a lógica da engenharia social. Ele se utiliza, né, do seu bom comportamento, do seu bom conteúdo digital para se aproximar de pessoas, angariando confiança, buscando informações, e tudo que a vítima publicar, a partir de então, passa então a ser objeto de atenção, objeto de anotação e também objeto de uso pelo stalker. E por isso é importante, né, no caso de vítimas, procurarem omitir informações muito privadas, muito íntimas do contexto da internet, porque o stalker pode acabar utilizando essas informações em seu desfavor. Então é importante, né, a questão da reserva de determinadas informações dentro do conteúdo digital. E professor, o stalker, ele pode aprender essa perversidade para conseguir pressionar ainda mais a vítima? É algo que ele pode sentir um prazer em desenvolver ao longo do stalkeamento? Não, queridos, assim, ó, vou fazer uma distinção, então, pedagógica aqui, né? Por uma linha teórica que é a linha que eu costumo estudar mais, que é a psicanálise. A gente tem que fazer a distinção entre três estruturas psíquicas humanas, assim, pela psicanálise. Uma que chama perversa, né? E dentro da perversão a gente tem a sociopatia e a psicopatia como uma das principais, digamos, evidências, enunciações dessa perversão. A psicose, que é o psicótico, que é o que a gente conhece como esquizofrênico, aquele paciente que sofre alucinações, sofre algum tipo de crise, afecção aguda, mas ele não tem juízo de valor, ele não sabe que ele está fazendo aquilo, ele não tem crítica sobre aquilo, né? Às vezes ele até comete algum delito, mas ao invés de ser preso, ele vai para o IPF, para o Instituto Psiquiátrico Forense, né?
porque ele tem uma afecção psíquica que é do tipo esquizofrenia, ou aquilo que normalmente tem essa lógica manicomial de internação, etc. Tá? E a terceira estrutura é a neurótica, que somos, digamos, é o sintoma social, que somos nós, que temos sempre uma preocupação por melhorar nossas rotinas, sempre falta alguma coisa para a nossa vida, a gente está sempre buscando suprir alguma falta. Então, essas três grandes estruturas, né, que a psicanálise nos orienta, nos dá, quando a gente é bebê, a gente tem ela tudo meio misturado, assim, né? E na medida que a gente vai se desenvolvendo enquanto sujeito, a gente vai, digamos, adaptando o nosso desenvolvimento mais a uma estrutura ou mais a outra, né? E tem a ver com processos ambientais, algumas teses que dizem que também isso é meio genético, né? Que tem muitas controvérsias em relação a isso, né? Mas, então, o stalker, que é o perseguidor, né? Ele, na minha concepção, na minha leitura que eu faço, ele está próximo àquilo que eu chamo de uma estrutura perversa. Ou o que o delegado falou do psicopata, que é diferente do psicótico. Né? É outra coisa o psicótico. Né? É o psicopata. Ele é... o psicopata ele tem, guardadas as proporções regionais e locais, ele tem... por exemplo, nos Estados Unidos é o serial killer, são essas pessoas que sabem que estão fazendo algo errado, sabem que tem algo que não é aceito socialmente, e ele faz alguma coisa mesmo sabendo disso, ele tem juízo sobre o que faz, e por isso faz escondido, faz, né, tentando enganar as pessoas. Só também um esclarecimento em relação à palavra tara. A tara, ela não necessariamente é uma tara sexual, eu usei aqui de forma genérica, né? Ela pode ser um desejo de controle sobre o objeto, desejo de manipular o objeto. Isso aí, uma obsessão, exatamente. Então é só nesse sentido, assim, né, que a gente, do ponto de vista pedagógico aqui para o telespectador, é importante a gente fazer. A gente tem três estruturas, uma neurótica, uma psicótica e outra perversa, segundo a psicanálise. E aí é muito em cima disso que os comportamentos sociais vão se operando. A maioria das pessoas são neuróticas, nós, né? A gente sempre se queixa que falta alguma coisa, sempre se queixa que quer melhorar, quer progredir, a rotina não está boa, falta, né? O psicótico não, ele está jogado no fora, ele tem alucinações e delírios porque ele não se adapta a esse mundo e aí ele produz isso. O psicopata, ele não está adaptado ao mundo, mas ele vai buscar uma forma de extrair desse mundo um controle, né, uma obsessão, uma forma de realizar aquele prazer que ele é de domínio, de controle, enfim, é isso aí. Perfeito, excelente esclarecimento, professor. Agora, falando um pouco mais pelo lado da vítima, eu gostaria de perguntar para o delegado, por favor, como a vítima pode proceder se estiver sendo perseguida, se identificar esse tipo de comportamento, que tipo de orientação ou ajuda buscar? Excelente a pergunta e até agradeço, professor, os ensinamentos aí. Eu já aprendi um pouco mais sobre as diferenças entre psicopatia, a perversidade. Muitas vezes é interessante saber isso até para a profissão e compreender esse comportamento, né, do stalker. A vítima, é importante dizer, ela tem vários procedimentos que ela pode adotar desde o ponto de vista da sua relação com a rede social, com o mecanismo digital que ela está utilizando. Então, é importante que ela preserve todas aquelas provas, aquele comportamento digital do criminoso, dando print, gerando mata notarial num tabelionato, ou até mesmo em ferramentas virtuais, de geração de informação com credibilidade existentes.
A maioria dos, é importante dizer isso, a maioria dos mecanismos digitais hoje das aplicações, dentre elas aí a gente poderia citar o Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, mas as redes sociais elas têm mecanismos para fazer a denúncia de perfis com conteúdo falso. O próprio WhatsApp, ele tem um e-mail que é suporte em inglês com 2 P's e temudo no final, @whatsapp.com, em que a pessoa, cada um de nós pode enviar para lá uma denúncia, uma reclamação dizendo que determinado perfil é falso e está realizando uma perseguição, uma utilização indevida de imagem, e eles vão fazer uma avaliação nesse sentido e poder até retirar o perfil do ar. Isso também pode acontecer com as demais redes sociais, né, para retirar uma postagem ou para retirar até um perfil, dada a sua inconsistência. Além disso, naturalmente, né, 2 aspectos importantes é o registro da ocorrência. Hoje, a maioria dos estados, né, do Brasil permite o registro de ocorrência online. Inclusive, o site da Polícia Civil, desde 2016, permite, né, o registro da ocorrência e permite carregar documentos, né, ou seja, esses prints, algum documento, as comunicações, né, com o agressor, eventual comunicação com a plataforma digital, tudo isso pode ser agregado no registro de ocorrência. E o terceiro ponto é a questão da sua comunicação, a vítima e a sua comunicação com o advogado, buscando, inclusive, a questão eventual de reparação civil, né, em razão de danos morais, materiais e imateriais daí decorrentes, já que o Código Civil também permite a esse aspecto, né? E se for, é importante dizer, né, e se for a questão de uma perseguição baseada num relacionamento pré-existente, baseado na questão da Lei Maria da Penha, a questão de procurar um cartório da mulher, de procurar uma delegacia especializada da mulher, isso também é motivação para a questão de uma aplicação, de uma determinação de uma medida protetiva de urgência. Então, tem aí várias possibilidades. Poucos casos entrariam, por exemplo, na atribuição da Polícia Federal hoje em relação ao stalker. Então, no caso de misoginia, né, nos casos mais de uma interação internacional de stalking, aí sim seria o caso da Polícia Federal, mas a maior parte dos casos vai ser atribuição das polícias civis. Obrigado, delegado. Sempre importante orientar a vítima de forma correta para que ela possa buscar uma solução para o problema que está vivendo. E ainda falando da vítima, eu gostaria de perguntar para o professor Kreutz quais os traumas que uma pessoa pode aparentar depois de sofrer com a perseguição de um stalker, e se existe algum tipo de comportamento que ela pode ter para prevenir esses traumas. Hoje em dia, assim como não se fala mais em tara, eu me equivoquei com o termo tara e pode ser bem controverso isso. No meu meio, eu sei que eu já vou ser criticado por isso, por ter usado o termo tara, né? Mas o termo trauma também é um termo bastante controverso. Então, a gente prefere, na nossa área, chamar de transtornos, que são multifatoriais, né? Então, assim, eu diria assim, o transtorno de ansiedade, ele é multifatorial, né? Agora, por óbvio que uma pessoa que está estressada pelo trabalho virtual, né, e está estressada, né, pela quantidade de informações que ela tem que processar dentro desse inflacionamento atencional digital, né, e que se traduz também no mundo do trabalho, né? No mundo do trabalho, né, o que vale para o currículo é a pessoa que sabe fazer o máximo de coisas possíveis, né? É a multitarefa, essa é a lógica, né? O cara tem que ter um currículo, né, meio coringa, assim, né? Capaz de fazer de tudo um pouco, né? Ou pelo menos prometer que faz.
Então, então um sujeito que está acometido por um processo ansiogênico, ansioso, já por esse estresse do mundo do trabalho, ele tende a transformar um processo de stalking num pânico, né? Numa situação mais concreta, né? E aí a gente tem, eu acho que a pessoa fica realmente aterrorizada e com uma inadaptação, né, social violenta, assim. A pessoa não consegue mais viver diariamente quando está amedrontada e se sentindo perseguida. E muitas vezes extorquida, porque eu acho que assim, ó, a gente falou desse perverso que persegue, que tem... e as mulheres são as maiores vítimas, com certeza, né? Porque dentro de uma perspectiva interseccional, a gente sempre coloca, né, as questões de vulnerabilidade, né? O delegado deve concordar comigo, né? Que, por exemplo, as pessoas da comunidade LGBT, as pessoas negras e as pessoas que são mulheres, elas acabam sendo objetos de maior vulnerabilidade, né? E aí, então, é isso, assim, né? Então, tu imagina uma pessoa ainda sendo perseguida por um outro, né, dentro desse universo. Então, ansiedade, pânico, certamente estão aí como uma das formas de a gente identificar, ver que tem qualquer coisa errada, né? Uma ansiedade além da normal, né? Além da que nós cotidianamente vivemos, né? Então, a gente sempre tem que ficar de olho, de atentos, né, a esses comportamentos. Eu diria até, professora, me inserindo aí nesse contexto, que a questão do pânico, para nós, se revela muito mais fácil, né? Ou seja, as vítimas, quando procuram uma delegacia de polícia, nesse sentido, elas já estão em um processo de pânico acelerado, em razão justamente de não saber como proceder e de ter um receio de que aquela perseguição, muitas vezes digital, acabe se transformando numa questão física, numa lógica de ameaça à integridade física, né? Delegado, aproveitando essa questão que o professor levantou sobre o pânico e também sobre a maior vulnerabilidade de algumas situações, de algumas pessoas, eu queria lhe perguntar como identificar os primeiros passos, quais as primeiras ações que as pessoas costumam relatar que um stalker teve ao procurar um atendimento numa delegacia. Olha, o primeiro passo pode parecer bastante simples, mas em regra, os passos feitos pelo stalker são de curtir uma postagem ou várias postagens sequenciais, né, nas diferentes mídias, de ter um perfil que se agregue em cada uma das mídias, ou seja, se a vítima tem um perfil no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, o stalker vai ter também um perfil nessas mídias sociais, vai começar a curtir, vai começar provavelmente comentar todas as mídias e quando tiver sendo bloqueado, ele vai procurar interagir de maneira com as conversações privadas, né? E às vezes isso dependendo do nível já, né, de relação anterior, essa perseguição ela pode ser já denotada pelas mensagens que vêm em caráter privado, por exemplo, mensagens constantes e rotineiras sobre stories publicados em uma determinada rede social como o Instagram. Então, esse pode ser o princípio já para que uma pessoa se atenha a esse detalhe e possa exercer os bloqueios e as denúncias via rede social para que não se chegue mais adiante na conduta do criminoso. Agora, voltando a falar bem especificamente da nova lei, eu pergunto para o professor Kreutz se ele acredita que a aprovação dessa lei, o stalker virando crime, se isso ajuda na sensação de segurança ou pelo menos na proximidade com uma ajuda que a vítima possa ter, se isso também pode
se refletir no comportamento social dessa vítima, se isso pode ser positivo, o simples fato de existir uma lei para que ela possa se apoiar. Absolutamente positivo, né? Assim como a Lei Maria da Penha foi um grande avanço, eu acho que as políticas sociais, né, e as estratégias de regulação social que o sistema de segurança pública, o sistema de justiça, né, e também o executivo, né, eles, num conjunto e numa harmonia constroem, eles têm que, né, oferecer uma rede de proteção ao cidadão e à cidadã, especificamente pensando assim na vulnerabilidade das mulheres, que eu acho que as grandes, digamos assim, as grandes ganhadoras assim do ponto de vista de rede de proteção são as mulheres, né? Que com a Lei Maria da Penha também já tivemos um grande avanço nesse aspecto. E sim, só que assim, a gente tem a questão da regulamentação, né? E aí eu acho que a gente tem coisas a avançar aí, né? Acho que a Delegacia da Mulher já é um grande avanço, as delegacias especializadas e os serviços de psicologia, de assistência social, uma rede pública de saúde também que dê conta, que dê sustentação para a boa aplicação dessa lei, né? A formação dos policiais e da Brigada Militar, né? Os policiais civis da Brigada Militar, né? E dos agentes de segurança como um todo, né? Para essas questões da psicologia, são muito importantes também, né? Para saber como conduzir, como acolher, como produzir documentos, né, com uma escuta sensível, né, delicada às questões Sim. que são assim apresentadas. É muito importante. É um avanço. Com certeza. E, delegado, aproveitando que o senhor atualmente é secretário de Segurança Pública de Canoas, também já foi chefe da Polícia Civil aqui no estado, levando em consideração isso que o professor acaba de dizer, como que o senhor enxerga o preparo das equipes de segurança, dos órgãos de segurança e principalmente de quem faz o primeiro atendimento? Como o senhor enxerga esse preparo deles em relação à atenção à vítima? Deixa eu só fazer um comentário em relação à pergunta anterior, que não foi dirigida a mim, mas eu me atrevo a dizer que toda lei penal ela tem um simbolismo muito forte, né? Mas uma coisa é o simbolismo, outra coisa é a efetividade. E o professor Kreutz deu um exemplo de uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que resultou em extrema efetividade. Se a gente pegar uma outra lei penal que todo mundo comemorou no Brasil em 2012, que foi a Lei Carolina Dickmann, da invasão do dispositivo informático, ela é uma lei penal simbólica, mas com pouca efetividade. Então, só a prática vai dizer justamente na questão da efetividade ou não desta lei penal que surgiu agora no decorrer de 2021, referente ao stalking. Quanto à questão do atendimento, acho que quando eu fui chefe de polícia, nós criamos o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, incluindo no mesmo guarda-chuva a questão do atendimento à mulher, do atendimento à criança e adolescente, do atendimento ao idoso e do atendimento à intolerância, né? E aí, com isso, criando naquele momento, por decreto, uma delegacia específica em Porto Alegre. Hoje ela está instalada, a delegada Andréa Matos coordena essa delegacia, e certamente é um processo de aprimoramento. Assim como eu não tenho todo o conteúdo dessa parte da psicanálise, de auxiliar, os policiais eles precisam buscar esse tipo de conhecimento para ter o atendimento adequado. Fora isso, existe a questão também da investigação criminal, né, que dependendo do tipo de mecanismo digital utilizado para perseguição, ele vai mudar o processo de investigação, né, a interação muitas vezes tecnológica e baseada na justiça, porque o policial ele não pode se atrever a fazer nada sem que a lei permita e sem adotar os ditames, né, normativos, como, por exemplo, pedir autorização judicial para determinados acessos. Então, tudo isso tem que ser o cuidado, e no caso da Polícia Civil, certamente
os policiais estão sendo orientados constantemente nesse sentido. Perfeito. Professor, ainda falando do acolhimento às vítimas, como é feita essa receptividade, como é feita essa abordagem a uma pessoa que passou por uma situação como essa de ser stalkeada numa rede social, de quem sabe ter passado por todo um processo, agora inclusive de uma lei, né, prevista. Como funciona esse acolhimento, esse atendimento ao paciente? Tanto, né, na assistência social quanto na saúde, né, que dão conta de um atendimento, em primeiro lugar, ele é multiprofissional e interdisciplinar, né? Só a psicologia não resolve, né, uma situação de sofrimento e de abuso, e às vezes também junto a isso pessoas que estão empobrecidas, em situação de miserabilidade ou coisas assim. Então, é uma rede de assistência, uma rede de saúde mental e uma rede judicial, né? Várias iniciativas, eu sei que em Porto Alegre, na época que eu estudei em Porto Alegre, nós tínhamos a Casa de Apoio Viva Maria para mulheres vítimas de violência doméstica, não sei como é que está isso hoje, mas em todos os municípios existem serviços e atendimentos especializados que têm esse caráter multiprofissional e interdisciplinar, né? Então, é isso. A partir de uma avaliação preliminar, de uma triagem, de um acolhimento, de uma escuta especializada, a gente vai ver quais são as principais necessidades que essa mulher ou essa vítima está sofrendo no momento. Às vezes ela perdeu a casa, às vezes ela perdeu o trabalho, né? E aí não adianta só uma escuta sensível do seu sofrimento, a gente tem que buscar resolutividade, tem que resolver, tem que conseguir uma casa para essa pessoa, tem que conseguir um trabalho para essa pessoa, né? E uma série de outras coisas que só a psicologia sozinha não daria conta, por exemplo. Mas é por aí, assim. Perfeito. As portas de entrada são várias, né, professora? Pode ser uma situação pré-conflito e pode ser uma situação durante ou até mesmo pós o conflito. Isso tanto na área da rede de acolhimento à mulher, como a rede de acolhimento à criança e adolescente, eventualmente vítimas, né, de uma perseguição virtual. Isso tudo vai depender do momento em que houver essa interação, né, ou seja, dessa busca da solução, para que os órgãos públicos possam aplicar efetivamente as medidas adequadas e fazer um encaminhamento correto desse acolhimento tão necessário hoje em dia. Delegado, a gente vai se encaminhando para o final do nosso programa, mais alguns minutos, mas eu gostaria de lhe perguntar, voltar à questão da efetividade da lei. Como o senhor enxerga essa lei recém-aprovada, os pontos falhos e, de repente, os pontos positivos também? Olha, só o tempo vai dizer isso, né, sobre a questão da efetividade ou não, né? A gente vê nela com a pena que ela foi um pouco maior daquele exemplo que eu dei antes do delito previsto na chamada Lei Carolina Dickmann. Então, começando com a pena de até 2 anos, tendo casos de aumento de pena, e por ser, né, pela forma como foi escrito o 147A do Código Penal, talvez nós tenhamos aí uma efetividade, uma busca de proteção maior, porque nós tivemos uma forma de escrita mais simplificada. Se a gente pegar os outros 11 projetos que tratavam do tema do stalking, do cyberstalking, no Congresso Nacional, a gente poderia ver vários processos diferentes, várias redações diferentes desse tipo penal. E acredito que essa redação ela deu uma simplificada, e por ter simplificado mais, isso pode gerar uma efetividade maior. Nós temos algumas legislações para fora do país, né, que tem, por exemplo,
um abarcamento de situações bem maiores, né, em relação a isso. Mas o que é interessante hoje, que a lei penal, muitas vezes o que não pode ser abarcado por essa lei anti-stalking, pode ser abarcado por uma questão da legislação de 2008, da violação não consentida da intimidade, que tem muito da lógica, né, também dessa perseguição, dessa vingança, né, relacionada à pornografia, e assim também outros delitos, como o próprio que eu mencionei, a questão da invasão da privacidade previsto lá na Lei Carolina Dickmann de 2012. Perfeito. E professor, para concluir, o senhor acredita que além das formas punitivas dessa lei penal, se existe uma forma, uma abordagem, como proceder com o stalker, com o indivíduo? Qual a melhor maneira de recebê-lo? Porque ele também necessita de um acolhimento, correto? Sim, com certeza. Eu acho assim, ó, quando se trata de um caso, digamos, mais, digamos, um desvio assim de conduta, alguma coisa mais leve, um ímpetus, é mais fácil de lidar. Agora, quando se fala de uma estrutura mais perversa, mais, né, aquele perseguidor clássico que não vai desistir, às vezes mesmo preso ele não vai desistir, ele vai sempre achar um jeito de transgredir, de burlar, de conseguir suprir, aí fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, né, a gente tem que trabalhar, eu acho que tanto o sistema de justiça, quanto de assistência social, quanto psicológico, trabalha na ideia de reabilitação, de a gente pensar em formas e estratégias dessas pessoas viverem melhor. Me lembro que na casa de apoio Viva Maria, claro que aí é outra experiência, né, as vítimas eram as mulheres, muitas vezes com violência física grave, com afastamento com determinado pela justiça do agressor, os agressores presos, a equipe estava com um projeto de fazer um trabalho sério com os agressores. Na época que eu trabalhava lá, então havia ali um projeto para se trabalhar com os agressores. A gente não pode desistir, porque o sintoma é social sempre, né? O sintoma é social. A gente é responsável pela vítima e pelo agressor. A gente é responsável por produzir socialmente a vítima e também o agressor. Então o Estado tem que dar conta disso. E certamente os serviços e as equipes e as formações, eu que estou trabalhando na formação em psicologia, a gente tem que ser responsável por formar profissionais capazes de lidar com toda essa complexidade, né? E delegado, para concluir também da sua parte, por gentileza, o senhor acredita que essa reclusão prevista nessa lei específica, esse tempo de reclusão, ela é a melhor maneira de se punir o indivíduo, ou existem outras formas ainda que a legislação precisaria evoluir? Olha, é certo que a gente tem aí uma lógica, né, de a perseguição poder gerar uma situação mais grave, né, como um futuro homicídio, uma agressão física. Mas se a gente verificar, principalmente da perseguição virtual, o percentual que chega a esse aspecto final mais grave, ele é bastante pequeno. E para isso já existe também uma proteção nesse sentido. Então, a pena é pequena, isso vai pelo juizado especial criminal, naturalmente, e aplicar, isso que o professor Kreutz se referiu, né, de questões de tratamento dos envolvidos. E aqui cito o exemplo, né, de um projeto antigo da Polícia Civil na cidade de Bento Gonçalves, uma espécie de constelação, né, que é uma técnica de entrosamento e de procura de cura, até mesmo de conscientização, né, da parte masculina, né, dos agressores em relação às mulheres, no sentido de que eles sejam conscientes, né, daquilo que eles estão fazendo, porque às vezes é uma questão instintiva
e que o agressor não sabe exatamente que está causando tão mal físico e mental, psicológico para a pessoa ao fazer esse tipo de perseguição. Então, nós temos que ter aí um misto, sim, de punição de caráter penal, mas também temos que ter uma atenção para esse ser humano, no sentido de que ele possa se tornar cônscio, né, desse aspecto e poder buscar um tratamento e se reabilitar social e culturalmente em relação a esse tipo de ação. Perfeito, e com esse último relato, eu agradeço aos nossos convidados, o delegado Emerson Vente, especialista em cybercrimes, e também ao professor José Ricardo Kreutz, mestre em psicologia social. E assim nós vamos nos despedindo da nossa audiência. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.